os meus também. O mundo está a precisar de nós, os crentes, de oração. Nós somos sal e somos luz. E devemos orar por este mundo que está inquieto. Os povos, a nível mundial, não estão sossegados. E vimos o que está a acontecer em todo o mundo. E nós precisamos, meus irmãos, de orar muito. E dentro das nossas possibilidades, ajudar-nos uns aos outros. O Senhor diz: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como ti mesmo. E devemos colocar em ação aquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, nós precisamos da visão de Deus. E vamos todos orar, a cantar, porque Davi usava muitos salmos em cântico de oração também ao Senhor. E de aflição que Deus tinha. E nós encontramos. E então, vamos cantar todos 546. Vou pedir a todos os irmãos que possam ficar em pé e vamos louvar ao Senhor, está bem? E é também com grande alegria que temos cá connosco o pastor Emílio e a sua esposa, a Dona Helena, grande da graça ao Senhor. Estes irmãos têm estado no nosso coração já há muito tempo, sempre, desde o princípio, e lembramos sempre deles. E os irmãos eram pastor da igreja e devemos realmente pedir ao Senhor por eles, e estamos muito felizes porque eles estão bem, intelectualmente estão muito bem. Olha, desculpem, eu estava a dizer para todos os irmãos, vamos fazer primeiro dar, eu prometi nos apontamentos, esqueci, dar primeiro a nossa oferta de série, está bem? Só mais um bocadinho, e aqueles irmãos que guardam no vosso coração, dar um dízimo, dar aquela oferta para os irmãos de missão, que vamos dar para os pastores em necessidade. Os irmãos sabem, isto é sempre dito todos os domingos, o centro, agora tem outro nome, mas ajuda os pastores em mais dificuldades e outras coisas, outros serviços para missões. Então, vamos dar essa oferta quando a Fernanda faz o favor, vai e os irmãos façam esse favor. Pai Santo, este momento dedicamos aos servos que deixaram as suas vidas, as suas famílias, para seguir o Teu mandamento, Pai Santo. Pedimos-te que sejas com cada um deles, cuidando da sua vida, do seu coração, das suas famílias, que sejam também o seu suporte nos momentos difíceis, no dia-a-dia, nas suas necessidades, para também servir o Teu povo. Pai Santo, pedimos que os pastores, os obreiros que seguem o Teu mandamento e que levam a Tua palavra mais além, sejam amparados pelo Teu amor, vejam as suas forças reforçadas e renovadas diariamente, de forma a que nunca se cansem, de forma a que as suas pernas não encontrem jamais cansaço por Te servir. E os seus corações não se fechem nunca para dar a palavra e o Teu testemunho perante todos os que precisam de a ouvir. Pai Santo, pedimos por cada um deles que sejas com todos estes obreiros, com todos estes pastores, os que estão no ativo e os que já se retiraram do seu ministério, mas cuja missão nunca sai dos seus corações. Abençoados sejam por Ti, Pai Santo. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Agora sim, vamos louvar ao Senhor com alegria, está bem? Quem puder. Amém.
Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós. Obrigado, Senhor. Tu nunca nos faltas com nada. E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos para este mundo, Senhor, tão necessitado está de ti. Eles não querem compreender, Senhor, que sejamos nós, Senhor, usados pelo teu Santo Espírito, a falar da tua graça e do teu amor, da tua compaixão. Pai, obrigado pelas tuas misericórdias. Elas são a razão, Senhor, que tu nos dizes na tua palavra que nós não sermos consumidos, mas tu nos destes a tua graça, Senhor, para podermos viver, para vivermos em alegria e sabermos que um dia, Senhor, tu nos vais receber nos teus braços e nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Obrigado por este trabalho, por o culto desta manhã, Senhor. Abençoa a cada um de nós. Tu conheces as nossas dificuldades, os nossos problemas. Tu conheces tudo, a ti nada é impossível, Senhor. E nós te agradecemos por tu nos ajudares e cuidares de nós. Abençoa-nos e obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome do nosso Cristo Salvador, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos só abrir o texto da palavra de Deus, que se encontra em Gênesis, é rápido de Gênesis, não é? Mas no verso 29 e 30. De que capítulo? Desde Gênesis, capítulo 1, verso 29 e 30. É interessante, irmãos, que Deus, antes de formar o mundo, Ele já nos amava. E então, é isto que nós estamos a ver desde Gênesis, no verso 1 até Apocalipse, ao 21, mostra o grande amor de Deus por todos nós. Então vamos abrir, vamos ler apenas estes dois versículos. Reparem que depois de Deus fazer tudo, e de Deus fazer o homem, Deus ia fazendo e ia dizendo, é bom, é bom. Mas quando Deus fez o homem, olhou para tudo e disse, é muito bom. E depois Deus, então, mandou a ir e ia fazendo todas as coisas para o nosso bem, para que nada nos faltasse. E muitas vezes nós olhamos para as nossas crianças, eu não gosto de maçã, eu não gosto. Deus foi fazendo todas as coisas para quem não gosta de maçã com uma banana, quem não gosta de banana com uma outra coisa. Deus arranjou tudo para que nada nos faltasse. Então, a Bíblia diz-nos assim, verso 29, diz assim, e disse aí Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham no sacrifício de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fogo de vida, toda a erva verde vos será para mantimento. E assim fez. Deus ama a cada um de nós. E desde o princípio o homem se afastou sempre dele. Nós vimos logo mesmo ali em Gênesis. Mas Deus teve sempre cuidado e sabia que nós só pela graça dele, só pela graça de Deus é que podíamos ser salvos. Isto já logo desde o princípio, salvos pela graça. Por isso Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós. É dom de Deus, não vem das vossas obras para que ninguém se glorie. Graças a Deus temos um Deus misericordioso, bom e amoroso. Vamos cantar, Ele é meu, o teu Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Tudo que pertence a Ele. E Ele deu-nos tudo para nós vivermos aqui na terra. Isto é tudo emprestado. Os filhos são emprestados. As coisas que nós temos são emprestadas. Nós às vezes não temos nada é nosso. E partimos para os braços do Senhor quando chega a dia que Ele nos chamar, não é? Então, Ele é meu e teu Senhor. Para
Mas Paulo, segundo dizem muitos livros, há muitos hinos que Paulo tem nas suas cartas em Romanos e em outros lados, e nós encontramos hinos de Paulo, ao mesmo tempo que entregando a mensagem que acaba através dos hinos. E é a mesma coisa que nós vamos fazer. Então, enquanto nós vamos cantar, o nosso irmão tesoureiro vai tirar a oferta habitual dos crentes, aqueles crentes que colocaram no seu coração e que podem contribuir e que o Senhor também se alegre com o nosso, vamos dizer, não é um esforço, Deus dá-nos saúde para nós podermos também contribuir. Está bem? Então vamos cantar para deixar o mundo saber e vamos cantar todos orando e ao mesmo tempo é uma oração de nós para o Senhor. Amém. Vimos com o propósito de louvar, adorar e bem dizer o teu nome acima de tudo e todas as coisas que tu mereces, Pai. Só tu és o único Deus e o único Senhor das nossas vidas. Obrigado por tudo. Obrigado por todas as bênçãos que diariamente derramas sobre as nossas vidas. Também quero te agradecer também por mais este ano de vida que estás a conceder, Pai. Obrigado por tudo. Nós não somos merecedores, mas obrigado pela tua compaixão e o teu grande amor que tens para connosco. Queremos te agradecer sempre
E pedimos, Pai, para lhes dizem estas ofertas. Pedimos sempre, Pai, que sejas tu o único a orientar-nos, Pai. Podemos aplicar sempre bem estas verbas, que elas possam vir de encontro à beneficência da tua Igreja. Também para a ajuda da manutenção da tua casa de oração aqui em Vieira de Leiria, Pai. Pedimos sempre que sejas tu, Pai, a orientar-nos. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, isto pedimos e tudo te agradecemos em perdão dos nossos pecados. Amém. E agora vamos ouvir a mensagem dele com a segunda. Bom dia, irmãos. Bom dia. É tão bom estar aqui convosco, ver os vossos sorrisos. Nós vamos continuar estudando o livro de Atos, no capítulo 28. Estamos chegando ao fim do livro de Atos. Nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 10. Vamos recordar que eles naufragaram, perderam o barco, mas as vidas dele e todos os tripulantes foram poupadas. E eles vão chegar então à ilha de Malta. Malta significa lugar de refúgio. Nome bem interessante. Então vamos aqui à leitura do texto. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa de ver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse inchar ou cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Vamos orar. Senhor, nós estamos prestando culto de louvor e adoração a Ti. E pedimos que Tu aceites o nosso culto, Tu aceites a nossa adoração. Mas também estamos diante da Tua palavra e nós queremos aprender, queremos tirar as aplicações para a nossa vida e ser desafiados por ela, para que o nosso testemunho na sociedade reflita o que a Escritura nos diz, que o nosso testemunho na sociedade manifeste a graça do Senhor Jesus. Ajuda-nos a perceber o texto. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vejam, o barco que eles estavam viajando sofreu uma grande tempestade, o barco foi a pique, naufragou e eles se salvaram a vida de todos os tripulantes. O texto diz que eles chegaram nessa ilha e os nativos, o bárbaro aqui significa nativos da ilha, eles os receberam com humanidade, receberam de forma acolhedora, providenciaram para que eles fossem aquecidos, tudo o que lhes era mistério. Entretanto, o texto diz que uma víbora, uma serpente, ela mordeu Paulo.
E aqueles homens então disseram que ficaram à espera que Paulo morresse, não é? Ele escapou do mar, mas esse homem deve ser um homem muito mau, porque se ele não morreu no mar, ele vai ser picado, ele está sendo condenado por Deus. Mas isso não aconteceu. De repente, ele é levado para o chefe da ilha, o homem principal da ilha, chamado Públio, que também o trata com benignidade, com humanidade. Paulo sabe que o pai de Públio está doente, e aí ele ora por isso, vai visitá-lo, ora, impõe as mãos, e esse homem é curado. Essa doença que é citada aqui, anos recentes, não é? Mas nos nossos dias, ela tem sido diagnosticada como sendo a febre de Malta. Ela é causada pelas cabras maltesas, por causa do leite. Então, Paulo orando, eles foram curados. E nós vamos refletir sobre esse texto nesse diário que Lucas fala, pensando como agir em relação aos estranhos. E aqui nós vamos ver a relação da comunidade recebendo aqueles estranhos que são náufragos, e vamos ver a realidade de Paulo, que é um estranho, em relação ao pai do Públio, que também era um estranho para ele. E puxar desse texto algumas aplicações que são muito importantes para nós, se nós queremos viver um cristianismo autêntico, se nós queremos viver uma fé autêntica em Cristo Jesus. Quando eu olho para esse texto, a primeira realidade que ele me ensina é que nós devemos aprender a ser acolhedores. Como agir em relação aos estranhos? Seja acolhedor. Vejam os primeiros versículos de 1 a 6. O que eles fazem? Eles chegam e Paulo diz assim: Lucas diz, trataram-nos com humanidade. Eles prepararam uma fogueira, acolheram-nos, e por causa da chuva que caía e fazia frio, eles fizeram essa fogueira e cuidavam deles. O chefe maior da ilha, Públio, no versículo 7, diz que hospedou-os benignamente. Vejam que coisa interessante. Eles eram estranhos, alguns deles prisioneiros, mas foram tratados com dignidade, foram acolhidos, foram amparados. Como é que nós recebemos os estranhos? Qual a nossa atitude para aqueles que chegam? Nós os acolhemos? Nós cuidamos deles? Nós providenciamos aquilo que lhes é mister para que eles possam viver e sobreviver? Vejam, nós vivemos uma época em que as pessoas estão cada dia saltando de um lugar para o outro, buscando dias melhores, buscando condições de vida melhores, ou fugindo de situações angustiantes. Já vamos para quase 2 anos da dita guerra Rússia-Ucrânia. Quando ela começou, se os irmãos recordarem, houve uma grande comoção a nível mundial. Hoje, vive-se notícias para alimentar a questão do noticiário, mas já não se fala mais das tragédias como acontecia. Mas se os irmãos lembrarem, a comunidade não só evangélica se uniu, faziam grandes comboios para levar mantimento, para trazer pessoas, para acolher e tudo, mas hoje não se fala mais. Se nós perguntássemos o que foi feito com essa gente que veio para cá,
Ou como é que nós estamos tratando essas pessoas? Recentemente, eu não sei se os irmãos viram, houve um encontro de líderes mundiais, onde o presidente da África do Sul fez um desabafo muito grande, onde ele dizia que o mundo ocidental, os europeus, o povo da América, os tratou como gente de segunda classe, colocando lucro em cima sobre a vida. Como é que nós agimos? Mas a Bíblia diz, e quando nós olhamos esse texto, que nós devemos olhar a pessoa com dignidade e devemos amar a pessoa e devemos acolher e cuidar dela. Nós fazemos isso. Então, o que fazer em relação aos estranhos? Aqueles que chegam, seja acolhedor, trate-os com humanidade. Aliás, recordando as palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, e eu, apesar de saber o texto de cor, é bom ler o que a Escritura diz, não citá-lo de cor. Mateus capítulo 7, versículo 12, é um texto pujante. Veja: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Você quer ser cuidado? Cuide dos outros. Você quer ser amparado? Ampare os outros. É isso que a Escritura diz. É isso que a Escritura diz. Há duas músicas que me marcam muito dentro do repertório brasileiro. Uma foi escrita por Luiz Gonzaga Júnior, conhecido como Gonzaguinha, e a outra foi pela Marisa Monte, em homenagem a um homem que era conhecido como Profeta Gentileza. Esse homem era um grande empresário, mas aconteceu um incêndio no circo no Rio de Janeiro, que em consequência desse incêndio criminoso, muitas pessoas morreram, a tal ponto que tiveram que inaugurar um cemitério na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, entre São Gonçalo e Niterói, considerado o cemitério da paz. E esse homem, que era empresário no Nordeste, largou tudo e passou 2 anos naquele cemitério, procurando consolar as pessoas, os familiares, que sempre estavam ali. A gente não sabe, não sei dizer se ele era cristão ou não. Ele largou tudo, empresa, tudo, a família ficou conhecendo. E depois ele se transformou num morador de rua, um habitante de rua, ficou conhecido como Profeta Gentileza. E nos viadutos do Rio de Janeiro, ele ia escrevendo uma série de frases, que aí, quando se tornou um memorial no Rio de Janeiro, e apagaram um determinado, o governador mandou apagar tudo, e a Marisa Monte criou essa canção, apagaram tudo, que eram as mensagens dele, e dentro das mensagens tinha essa: gentileza gera gentileza. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós também a ele. Seja gentil, que você vai receber gentileza. Então, o que fazer aos estranhos? Acolha-os e trate. A segunda realidade que eu vejo nesse texto tem a ver com a atitude de Paulo agora em relação a um estranho. Paulo, que é servo de Jesus Cristo. Paulo, que é apóstolo. E Lucas diz de modo muito bonito: o homem estava doente. E Paulo vai visitá-lo, ora, impõe-lhe as mãos, e o homem fica curado, e depois ele vai também orar por todos os doentes e os enfermos da cidade. Então, o que fazer em relação aos estranhos, aqueles que estão em sofrimento? Visite-os.
Visite-os. Busque por eles. Não basta dizer, eu vou orar por você. Visite-os. Faça-se presente. Chegue junto. O Evangelho, nós devemos perceber e entender isso. O Evangelho, ele é relacional. O Evangelho se faz através das nossas relações, dos nossos contatos. Paulo visitou o líder daquela ilha, e o pai dele, soube que o pai dele estava doente. E disse, eu vou visitá-lo. Pergunta é, quanta gente nós temos visitado? Quanta gente nós estamos cuidando? Ou seja, cuide das pessoas. Importe-se com as pessoas. Pessoas precisam ser amadas e cuidadas. Pessoas precisam ser visitadas. Pessoas precisam ser acolhidas. Eu brinco, né? Mas é sério. E teve um momento da minha vida, no meu ministério, que eu disse, eu não vou visitar mais, porque aconteceram umas coisas muito drásticas. Quando eu fui pastor em Oliveira, no hospital, alguns anos atrás, alguns irmãos adoeceram, já idosos, aí eu disse, vou fazer uma visita. Fui, visitamos, oramos, a pessoa morreu. Aí aconteceu um outro caso, fui também, visitei, oramos e morreu de novo. Aconteceu o terceiro, eu digo, não visito mais. Eu estou trazendo a morte, né? Eu não vou visitar mais ninguém. Quando o pessoal começava a dizer, eu quero visita, não, pastor, já estou melhor, estou tranquilo, não preciso de não. Não vai trazer a morte, não quer. Mas interesse pelas pessoas, cuide das pessoas, ore por elas, impõe as mãos, creia no poder de Deus de reverter quadros que parecem ser irreversíveis. Nós fazemos isso. Sinceramente, nós fazemos isso. Acolhemos, visitamos. Mas há um outro desafio que esse texto traz para mim. Versículo 8, nós vemos que Paulo vai visitar e põe as mãos, cuida de todos os enfermos. Mas agora veja o versículo 10, que coisa interessante. Os quais nos instruíram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Aqui o outro, terceiro princípio sobre o que fazer em relação a estranhos. Providencie o que é necessário para eles. Paulo ia embora. Não era só Paulo, Lucas, né? Iam também os outros prisioneiros e tudo. O que eles precisavam? Alimentos, água, tudo. E eles disseram, nós vamos providenciar para vocês. Por trás disso está uma doutrina que nós esquecemos de falar. É a providência de Deus. Por trás disso está o agir de Deus naquelas pessoas que estão manifestando gratidão e cuidando de Paulo e não só. Porque ele cuidou, ele agora é cuidado. Nós temos sido agentes de Deus para a providência do cuidado em relação aos outros. E essa providência de Deus, ela acontece de modo extraordinário. Os irmãos conhecem a história do lar evangélico português melhor do que eu. Mas quantas vezes papá, conhecido como papai, aqui Machado, não tinha nada para comer e de repente chegava alguém nos levando comida.
se alimentam, aves que se alimentam de bichos mortos, mas eles não, agora vocês vão providenciar e levar comida do meu profeta. O que ele está precisando? E aqueles homens estranhos olharam para Paulo, para Lucas, para os companheiros de viagem e disseram assim: nós vamos cuidar de vocês. De que nós estamos cuidando? O que nós estamos providenciando para que eles que carecem do nosso auxílio e do nosso amparo? Não basta dizer eu vou orar por você. Não basta ver o seu irmão com fome e lhe dar um tapinha nas costas e Deus te abençoe. É preciso tomar uma atitude. É preciso fazer. O Evangelho, ele é relacional e ele envolve ação. É muito mais do que palavra. Se preciso for, preguemos até com palavras, mas é com atitude. É com atitude. Quando eu olho nesse texto, eu sou desafiado a olhar para aqueles que eu não conheço e ser acolhedor e prover para eles aquilo que lhes é mistério no acolhimento, tratá-los com humanidade. Mas às vezes a igreja não sabe ser humana. A igreja muitas vezes é desumana. Não esqueço nunca o momento em que, numa determinada igreja, essa igreja estava muitas pessoas dentro da cidade passando por necessidades. A igreja começou a cuidar dessas pessoas. E algumas pessoas da igreja disseram assim: agora a igreja está recebendo a escumalha da sociedade. Nós vamos ter que conviver com esse tipo de gente. E alguém disse assim: foi por esse tipo de gente que Jesus morreu. Em vez de acolher, nós segregamos. Em vez de humanizar, nós desumanizamos. A igreja tem que acolher. Numa sociedade de gente que está voando por todos os lados, migrando e imigrando, nós temos que estar de portas abertas, de braços abertos para acolher. Nós precisamos ter a capacidade de visitar, ir ao encontro do outro, com a palavra de Deus e no poder de Deus, orando, expondo o Evangelho e a graça de Deus. Nós também precisamos providenciar tudo aquilo que é mistério, para que eles possam viver e sobreviver. Amém? Vamos lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que nesta manhã nós sejamos desafiados a olhar para a nossa vida e ver se nós estamos vivendo assim, acolhendo, visitando e levando palavras de conforto, refrigério, orando uns pelos outros, para ver se estamos providenciando aquilo que é necessário para que as pessoas tenham condições de viver e sobreviver. Se não é assim, perdoa-nos. Se não é assim, ajuda-nos para que possamos viver assim. Pai, toma conta das nossas vidas.
Despede-nos agora em paz para os nossos lares. Que o amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.